tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados E nos conduzam à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos celebrando dentro do tempo comum a transfiguração do Senhor, momento em que Jesus se transfigura, muda de feição, muda de figura diante dos apóstolos e mostra para eles o que é ter um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, um corpo envolto em luz. Suas vestes ficaram brilhantes, o seu rosto ficou brilhante. Assim Jesus mostra para Pedro, Tiago e João o que é ter a vida na glória de Deus, a glória do reino dos céus. Assim, de modo que dentro agora de nossa caminhada para o reino de Deus, nós estamos vendo dentro do tempo comum, já vimos as histórias dos patriarcas, já vimos as histórias dos profetas, dos reis, também agora a história de Moisés, e encerrando a semana, nós vimos que Moisés passava as leis para o povo de Deus, subiu até a montanha sagrada, recebeu de Deus as leis, as tábuas da lei, os 10 mandamentos e todas as leis para o mundo judaico e oferece para a caminhada do povo. Neste mesmo monte é que Jesus também vai subir agora na montanha sagrada e vai por lá buscar a salvação para o povo. Assim nós estamos celebrando, dentro da nossa caminhada para o reino dos céus, agora entramos no mês de agosto, mês vocacional. Neste primeiro domingo, nós celebramos a vocação sacerdotal, recordamos os padres, os bispos, também o Papa Francisco, numa caminhada de entrega a Deus para conduzir o povo nesta caminhada de fé rumo ao reino dos céus. Na semana que vem, segundo domingo de agosto, no Dia dos Pais, nós celebraremos o domingo da vocação familiar. Todos nós somos chamados a sermos família nesta caminhada terrena e assim um dia podermos formar uma família com Deus no reino dos céus. Ao terceiro domingo de agosto, nós celebraremos a vocação dos religiosos e das religiosas, dos muitos freis, irmãos de caridade, irmãs de caridade, das freiras que estão pelo mundo afora anunciando a salvação para todos. Ao quarto domingo, nós celebraremos a vocação de todos vocês que participam e que ajudam aqui na igreja, em cada uma das paróquias, que são ministros da Eucaristia, ministros da Palavra, grupo de jovens, coroinhas, acólitos, que participam das pastorais, movimentos, grupos, ministérios, que cantam na Santa Missa, que ajudam aqui no altar, enquanto coroinhas e acólitos, a vocação de todos vocês que caminhamos juntos aqui na caminhada de igreja. No último domingo, quando tem o quinto domingo, nós celebramos o dia do catequista. Quando não tem o quinto domingo, nós celebramos no quarto o dia do catequista para recordar a caminhada e a trajetória daqueles que nos educam na fé. E assim nós recordaremos, no mês de agosto, todo o povo de Deus, toda a igreja, por sua santa vocação, todos nós chamados por Deus. Nesta caminhada agora,
a palavra de Deus nos ilumina para dizer que precisamos transfigurar, e aqui nós temos a primeira leitura do livro de Daniel, da profecia de Daniel. Daniel vai avistar o reino dos céus, vai avistar o trono de Deus, vai avistar por lá alguém como filho do homem que vai conduzindo o povo para esta salvação. Deus mesmo nos chamou e colocou Jesus Cristo à nossa frente para nos conduzir. E assim nós somos guiados por Jesus Cristo e pelo Divino Espírito Santo para alcançarmos a salvação, para alcançarmos a vida eterna, para transfigurar também as nossas vidas, para nos transformar. Daniel vai avistar o dia da glória, o dia da salvação. Daniel vai avistar em sua visão, em sua profecia, ele avista a nossa chegada no reino dos céus, junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também Pedro, na segunda leitura, vai avistar o reino dos céus de uma forma diferenciada. Ele vai dizer, olha, não foi por fábulas, não foi por historinhas, não foi por ouvir dizer, ele vai dar testemunho do que ele viu na montanha sagrada. Ele viu Jesus Cristo transfigurado para que o dia da glória, ou seja, a luz de Deus, pudesse alcançar as nossas vidas. Ele viu Jesus Cristo mostrando o que é ter um corpo ressuscitado, um corpo salvo. Ele viu Jesus Cristo mostrando para eles o que era a glória da ressurreição e da vida eterna. Então ele vai dizer, olha, que ele é testemunha deste dia da salvação, porque ele viu, ninguém contou para ele, ninguém inventou uma história para ele, ele mesmo viu Cristo ali manifestar a glória de Deus na montanha sagrada. Agora no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo então vai transfigurar à frente de Simão Pedro, de Tiago e de João. Jesus os convida para ir até a montanha sagrada, convida os três. Os três ali simbolizam a nossa caminhada de fé. João é o discípulo amado, alguém que é próximo de Jesus, alguém que entendeu o chamado e quer ser próximo de Deus. Tiago é símbolo da fé, aquele que nos convida a sermos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Simão Pedro é símbolo desta igreja que está a caminho, sendo ele, vamos dizer assim, o primeiro chefe da igreja, aquele ao qual Jesus Cristo edificou a igreja. Então os três ali traz este simbolismo para a nossa vida. Pedro simboliza esta igreja que está peregrinando para a salvação. João simboliza a nossa proximidade de Cristo. Ele é o discípulo amado, também nos convida a ser discípulos amados de Deus e de Cristo. E claro, Tiago nos convida ali pela fé a seguir Jesus Cristo. Tem este simbolismo ali no nome dos três. Então Jesus vai transfigurar-se na frente deles, ou seja, vai mudar o rosto, mudar suas vestes e mostrar para os três, que é simbolismo da nossa caminhada, mostrando para nós o quê? Que a salvação é uma certeza, que nós precisamos também mudar nossas vidas para sermos salvos, que nós temos que transfigurar o nosso coração, nossa forma de pensar, deixar o que não nos serve em nossa caminhada para transfigurar nossas vidas e sermos salvos. Neste momento, aparece ali para eles Elias e Moisés. Elias e Moisés serão testemunhas ali da transfiguração de Jesus, mostrando o dia da salvação. Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. Elias ali simboliza então a palavra de Deus, ou poderemos dizer assim, Elias simboliza a nossa trajetória de fé, nossa vida religiosa, nossa vida de sermos obedientes a Deus, a nossa vida de igreja, a nossa trajetória de fé rumo ao reino dos céus. Moisés ali simboliza as leis, ou poderemos dizer assim, simboliza a nossa vida social, o nosso cotidiano, a sua vida de família, sua vida lá no trabalho, sua vida lá no meio com os seus amigos, sua vida de ser obediente às leis de Deus, sua vida de poder buscar a igreja livremente. Elias simboliza os profetas, a lei e a palavra de Deus. Moisés simboliza uma caminhada seguindo os mandamentos, as leis que ele trouxe para todos nós. Assim as nossas vidas estão ali também contempladas, como estavam nos três discípulos, para mostrar a todos nós que em todos os momentos de nossa vida, Deus tem que estar presente. Você não pode deixar para estar na presença de Deus só quando você estiver dentro da igreja.
lá no seu trabalho, lá nos seus estudos, lá na sua casa, lá junto com os seus amigos no momento de lazer. É hora também de estar na presença de Deus. Ele não está afastado de você, mas Ele te acompanha para abençoar sua vida, para te dar força, para te proteger, para te guiar nos seus passos, para te dizer a cada instante que você tem sim uma possibilidade de salvação em todos os instantes da sua vida. Assim, Elias e Moisés querem transmitir esta realidade para todos nós, uma realidade de salvação em todos os momentos de nossa vida. Então Pedro ali vai ver a visão de Jesus conversando com Elias e Moisés, e ele vai dizer: Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos preparar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. O que ocorre? Por que Pedro está dizendo assim? No mundo judaico, na Sagrada Escritura do povo judeu, ali eles tinham diversas festas, e dentre as festas deles estava a festa das tendas. Nas festas das tendas, eles recordavam a trajetória de povo de Deus, recordando as 12 tribos de Israel, eles recordavam a própria vida, a caminhada de fé do povo antigo. Pedro, que vem desta caminhada, propõe então fazer ali 3 tendas para recordar a vida de Elias, que é o grande profeta, a vida de Moisés, que nos traz ali as leis e os mandamentos, e a vida em Jesus Cristo, que nos traz a salvação. É isso que ele está propondo. Ele está propondo que todos nós possamos contemplar a glória de Deus, que caminha em nossa vida social, que caminha em nossa vida de fé e que caminha em nossa trajetória para a salvação. Então Pedro ali ainda estava falando e apareceu uma nuvem que cobriu a todos. E da nuvem veio uma voz que dizia: Este é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. O próprio Deus vem ao encontro deles quando Jesus mostra a transfiguração, mostra o reino dos céus. E olha o que Deus Pai nos pede através da nuvem: para escutar Jesus. De modo a palavra de Deus, amado povo de Deus aqui, ela não é simplesmente para ficar guardada em sua casa. É preciso escutar e colocar em prática. É preciso escutar o que Jesus nos diz, porque somente Ele tem as chaves para a nossa salvação. É preciso escutar o que Jesus nos diz para podermos encontrar um dia este reino dos céus que a nós foi prometido. Então ali naquele momento os discípulos ficaram com medo. Jesus chega até perto de cada um deles, toca e vai pedir o que para eles? Coragem para escutar a palavra de Deus. Não tenhamos medo para escutar a palavra de Deus. Algumas pessoas têm medo do livro do Apocalipse de São João. Na verdade, não há nada demais ali de escandaloso. O livro do Apocalipse revela para nós também o dia da salvação, como toda a Sagrada Escritura. Jesus, então, após o pedido de Deus para o escutar, Ele vai pedir para todos nós não termos medo e termos coragem. Ele vai pedir para nos levantar. A palavra de Deus tem que nos encher de ânimo, de coragem. A palavra de Deus tem que tornar cada um de nós anunciadores. E assim Jesus, ao final do Evangelho, Ele vai chamar os discípulos para descer da montanha e vai dizer a eles: olha, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O que Jesus está pedindo agora? Uma vez que Ele já ressuscitou, nós sabemos que Ele ressuscitou, agora é a nossa vez de contar para todos a visão que eles tiveram. Qual foi a visão que eles tiveram? A visão de Jesus ressuscitado. É função de todos nós obedecer a Deus Pai que nos pede: escutai o que Ele diz, mas é função também de todos nós fazer agora o que Jesus pede: anunciar esta ressurreição, esta salvação para todos. Nesse mês de agosto, a nossa função vocacional, nossa maior vocação presente no mundo é anunciar para todos que esta nossa vida terrena, ela tem jeito. O jeito que Deus encontrou para ela foi a ressurreição. Nossa caminhada não se encerra com a morte. Nossa caminhada terá a sua plenificação na ressurreição e na vida eterna. Amados irmãos e irmãs, sejamos todos nós pessoas que se levantam a cada dia para anunciar a salvação. Sejamos todos nós aqueles que irão assumir a sua vocação e anunciar para todos que a salvação nos alcançou por seu Filho Jesus Cristo. Sejamos todos nós capazes de escutar a palavra de Deus, colocá-la em prática para que nossas vidas também se transfigurem até o dia em que poderemos alcançar o reino dos céus.
e a vida eterna. Creio em Deus Pai,